Alguém precisava falar sobre isso. Fala pessoal, Cláudio aqui, e depois de algum tempo estava meio gripado, estava com bastante trabalho, então não consegui fazer tantos vídeos, né, durante esses últimos dias, mas eu voltei aqui hoje para a gente poder bater um papo sobre um tema que não é tão legal, né, um tema super atual que está acontecendo, infelizmente, né, não é um tema, como eu gosto sempre de trazer temas leves, temas divertidos, falar sobre filme, série, novela, temas atuais. E esse tema não é um tema tão legal, que é sobre a adultização, né, das crianças, sobre todo esse tema que o Felca trouxe agora, né, se colocou ali à frente e fez uma denúncia super importante ali, né, com relação ao Ítalo Santos, que é um outro influenciador que trabalha ali com menores, tem algo meio bizarro. Eu não vou muito a fundo com a questão do Ítalo Santos, porque eu realmente não sigo. Eu já vi várias postagens dele, já vi várias páginas de fofoca falando, mas eu não conheço, de fato, não sigo, né, ele, mas realmente é muito preocupante, né, o Felca trouxe uma luz ali de fato, e lógico, isso daí é a justiça que vai estudar esse caso, que vai seguir, e tem que investigar sim, ele, o Ítalo e tantos outros, para verificar de fato o que ali é verdade, o que não é, porque existem menores ali, e a gente tem que cuidar, né. Embora existem pais, ou pais, né, se a gente pode falar assim. E sobre o que fala esse vídeo do Felca, se alguém ainda não viu, né, porque acredito que todo mundo praticamente na internet já viu ou já ouviu falar. O negócio teve uma repercussão tão grande que foi parar até né, furou a bolha da internet, foi parar na Globo, passou nos jornais, estão vendo uma lei, né, graças a Deus, para cuidar dos jovens, para cuidar dos menores. Porque a internet é isso, né? Os pais às vezes acabam colocando como uma babá eletrônica. E não tem ali, não se liga o que a criança tá vendo. E muitas vezes ali até o adolescente, porque às vezes fala assim, é adolescente, já namora, mas gente, ainda é menor de idade. Tem que verificar o que está acontecendo. E isso está sendo aberto, está sendo visto ali a olhos, né, aos olhos da sociedade, e ninguém estava fazendo nada. Ou melhor, não é que não estavam fazendo, mas não tinha tanto barulho. Então o Felca veio a público, né, de uma forma muito orgânica, né, uma denúncia de fato. Ele trouxe ali provas, trouxe fatos ali mostrando menores, né, na internet, nos canais, né, principalmente do Ítalo ali, em situações deploráveis, né, rebolando, situações ali, cara... Realizada com o apoio da Organização das Nações Unidas, analisou o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil. Camila! Ei! Já foi comer das duas? Crianças em roupas de banho, crianças pequenas, mesmo crianças nuas, predadores da internet. É isso que eu tô vendo, né? Que acaba atraindo, infelizmente, né, os pedos, né, que eu não posso colocar aqui, falar de fato essa palavra, porque senão o alcance do vídeo cai. Mas isso acaba mexendo com uma galera muito grande ali, né? Com certeza o Felca tá tendo problemas já, inclusive existem pessoas defendendo, falando que não tem problema, essas crianças têm que continuar assim. Então não é de hoje que esse assunto vem à tona, né? O tanto de criança, o tanto de adolescente na internet, o que eles estão vendo, né? Você entra, às vezes, o YouTube, ele ainda consegue ter várias ferramentas, como eu falei, existem palavras que eu não posso falar aqui, né? Eu tendo um canal, eu não posso falar determinadas palavras, ou fotos, ou vídeo aqui, trazer aqui para vocês, que meu alcance vai ser diminuído, o meu vídeo pode ser excluído. Então o YouTube, ele não é casa de ninguém, né? O YouTube ele tem essa... Porém, existem, por exemplo, o TikTok. O TikTok tá liberado. Twitter, meu Deus do céu. Né? O X, né? Você vê de tudo. E o que essas crianças estão vendo? Então, puxando do lado, né, ali do Felca, eu acho que já existe toda essa preocupação de fato na internet. Ver crianças, deixar de ser crianças para viver da internet, né? Sendo que a infância é uma fase tão mágica, né? Eu sei que, assim como eu, né, eu fui uma criança ali dos anos 90, né? Eu sou millennial, então eu tive uma infância mágica. E a minha geração foi aquela infância que foi aquela geração
que passou da parte analógica, né? Passou da parte analógica para a parte digital. A gente viu isso, né? Eu vi a internet, né, aparecer de fato, aquele boom. A gente viu ICQ, MSN, Orkut, enfim, Facebook, Instagram, até os dias atuais. A gente sabe como era viver sem internet, né? A minha geração ainda lembra isso. As outras gerações já não lembram mais, né? Essas gerações atuais já nascem com a internet. E a infância muitas vezes vai se perdendo. O que é melhor, eu reclamar ou fazer? Então faça, cara. Exatamente. Faça. Exatamente. Entende? Então, esse que é o ponto. E independente da situação que você tá, se você me falar, não, eu tô sem casa, tô morando na rua, eu consigo te achar uma solução. Você tem o poder de sair da situação que você tá. Apenas faça. Ah, mas agora eu vou concordar com esse moleque. Muita gente pensa assim, nossa, eu queria tanto ser empresário, mas infelizmente tô 3 dias sem comer. E surgiu uma oportunidade de comer um biscoito de barro que manhã preparou e eu não posso perder, eu sou falho. Eu sou falho. Eu devia estar usando toda essa energia da fome pra vender e-book no Mercado Livre. Tá, Eu lembro que no dia que eu fiz 6 mil reais pela primeira vez no dia, eu tava na igreja, eu tinha feito uns 4 mil. Aí, tipo assim, eu fui pro culto, o culto era ali de 50 minutos. Aí eu fui pro culto com 40 mil não, com 4 mil feitos. Eu não consigo imaginar blasfêmia maior do que operar dropshipping na igreja. Muitas vezes eles deixam de brincar, né? Uma pena, cara, isso dói no meu coração quando eu vejo alguma criança deixar de brincar, né? Deixar de pintar, de desenhar pra ficar socada na internet. Claro, como eu falei, não é que nem os dias, não é que nem na minha época, né? Que na minha época tava tudo bem, a gente ia pra rua, a gente brincava na rua até altas horas, a gente brincava em casa, tinha um monte de brinquedo, revista, ficava pintando, fazia um monte de coisa. Hoje em dia existe a tecnologia e a tecnologia tem que estar em volta disso. Não tem como falar, não, meu filho não vai ter celular, meu filho não vai ver televisão, meu filho... Não existe isso, né? Não tem como, você tem que incorporar a tecnologia aos dias atuais, né? A criação do seu filho. Os dias atuais são assim, tudo envolve a internet. Mas você pode colocar um horário, de repente, para o seu filho ficar, né? Para ele não ficar ali à mercê. Porque às vezes você olha, meu filho tem lá a página do Instagram dele, tem lá o canalzinho do YouTube... Mas a questão às vezes ele pode estar brincando, ele pode estar realmente fazendo uma coisa inocente, mas e quem está vendo do outro lado? Que é uma das coisas que o Felca trouxe. Você sabe quem está por trás dos perfis que podem criar um fake, com a maior facilidade do mundo. E pode estar lá, vai mostrar várias crianças pra ele. Eu tô com meu celular em mãos e a gente vai criar uma conta do zero e condicionar o algoritmo. Vou seguir, curtir e quase sem esforço vocês vão ver o algoritmo todo tomado por crianças em exposição. Essa natureza de algoritmo educado pra isso a gente vai chamar de algoritmo P. Todas essas contas que vocês estão vendo nos comentários são de pedófilos. Esses pedófilos se comunicam por inúmeros códigos. Vou falar um deles. Você tá vendo que eles estão falando trade? Essa palavra trade em inglês significa troca. Isso literalmente significa que eles estão procurando outros pedófilos para trocar conteúdo pornográfico de criança. O movimento que esses pedófilos fazem é abrir um desses perfis que estão pedindo troca, trade, seguir, enviar DM e compartilhar esses materiais. Eu faço um apelo para todos os pais que publicam conteúdos inocentes de seus filhos na internet. Procurem nesse exato momento se tem algum comentário falando trade ou troca. Se tiver, você e seu filho ou sua filha estão sendo alvo desses criminosos. Quando mandam GIF, Telegram ou link em bio, significa que esses criminosos possuem na sua bio do Instagram um perfil no Telegram onde tem uma comunidade que compartilha o que eles chamam de CP, que é uma sigla para Child Porn, em português pornografia de criança. Por que GIFs? Porque são mais difíceis de uma autoridade rastrear o conteúdo do que dígitos. Esse, por exemplo, que eu tô mostrando é de um perfil de uma menina de 8 anos brasileira que caiu na malha do algoritmo P. Pessoas de todo mundo, Índia, China, Rússia, Brasil, Estados Unidos, usam a aba de comentários dela quase como que um ponto de encontro para esses pedófilos. Para vocês terem noção da grandeza do problema que a gente tá lidando, descer nos comentários desses perfis, absolutamente todos, olha só, todos os comentários são com esses GIFs. Até o último comentário, ou seja, a maioria das visualizações, likes e seguidores é composto quase que todo de pedófilos. E ela tem mais de 100k de seguidores. Os pais vendo isso, vendo engajamento, sabem do que se trata, mas deixa acontecer. Ou até incentiva ou manipula a filha para ela fazer conteúdo pelas visualizações e pelo retorno monetário que o perfil da filha gera. Dá até nojo de pensar algo assim, né? De alguém tem essa maldade com crianças, mas a gente sabe que existe. A gente sabe que a polícia vai em cima, a gente sabe que existe toda uma batalha, né, contra essas criaturas. Porém, começa tudo de casa,
né? Os pais têm que ter um limite. Você tem que ter um limite ali pros seus filhos, né? Coloca horário. Cara, eu lembro quando eu jogava videogame, minha mãe falava assim, olha, você tem meia hora pra jogar videogame, né? Eu era criança e tinha uma televisão em casa, né? Hoje em dia as crianças têm televisão no quarto, no banheiro, mas assim, era assim, ó. Eu ia jogar meu videogame e minha mãe falava, você tem meia hora porque daqui a pouco começa a minha novela. E ai de mim se fosse reclamar alguma coisa, entendeu? Porque senão eu ficaria de castigo e não jogaria mais. Então assim, acho que falta limite também. Cara, lógico, a gente sabe que hoje em dia é muito mais corrido. Hoje em dia os pais, né, o pai trabalha, a mãe trabalha de dia, às vezes tem 2, 3 empregos. O celular acaba sendo uma distração, né, uma babá eletrônica, vamos falar assim. Mas ainda assim você não pode deixar Deus dará, tem que ter um limite. Eu acho que inicialmente eu queria muito falar sobre essa parte justamente por isso, porque é algo que me preocupa muito, né, é algo que eu fico muito preocupado com essa geração, vendo o quanto que essa nova geração quer viver da internet. E viver da internet não é fácil, né, gente? Existem muitas pessoas que vivem, que deu certo, assim, deu boom, né? E existem outras que não, que estão aí na batalha, cara. Eu adoro, por exemplo, o canal Diva Depressão, que eu gosto muito deles. Eles têm 3 milhões de seguidores, acho que tá indo pra 4 agora, não lembro. Porém, eles estão há 10 anos, estão comemorando 10 anos de canal, né? E batalharam muito, né? No começo do canal eles tinham outro emprego e tal. E a galera jovem já quer começar a ter fama a qualquer custo, quer ser rico, porque a internet também traz isso. Então como que vai ficar a mente do seu filho? Sabe, é algo para se pensar, né? Hoje, por exemplo, se você entrar no Instagram, você vai ver vários e vários famosos, influencers, estão mostrando, eles super jovens, mostrando aquelas casas deles. E vou falar, eu que sou adulto, velho, até eu já fiquei meio assim, falando, caramba, o que tá acontecendo com a minha vida? Né? Eu sou casado, tenho minhas coisas, mas ainda assim, parei pra pensar e fiquei, por que eu não tenho uma casa dessa? Por que essa pessoa tão jovem, né, consegue conquistar essa casona, essa piscinona, tá indo nas melhores viagens, tá nos melhores locais, as melhores comidas, e eu não tenho isso, né? Então assim, se a gente que é adulto, às vezes acaba pensando, falando, nossa, mas claro, a nossa mente já tá formada, a gente consegue falar, mas isso daí enfim, cada um é cada um, tal. Agora, uma mente de um jovem, uma mente de um adolescente, quanto a mente desse adolescente está preparada para passar por isso? Por comparações, porque o amiguinho tem um celular melhor que o dele, porque o fulaninho tem uma casa melhor. E aí muitos deles querem ser influencers porque eles querem ser iguais à pessoa que ela tá vendo ali na TV. E aí eles são capazes de fazer tudo para poder conseguir fama, conseguir, enfim. E então chegamos aí na denúncia principal do Felca, né, falando sobre o Ítalo Santos, que ele pega vários ali adolescentes e faz vídeos com situações, né, vexatórias. Uma criança, né? Se é um adulto que tá fazendo, cara, é adulto tem total responsabilidade, sabe sobre si. Agora, ele, enquanto adulto, filmar, pagar, sabe? Uma menina lá, uma criança, cara, uma criança que ele fala que é como se fosse uma filha pra ele, colocou silicone. A menina colocou silicone, fica rebolando em cima dos caras e todo mundo, e vários adultos em volta aplaudindo. Cara, onde é que vai parar? E não só ele, né? Vários canais e várias pessoas, e tudo isso pra quê? Sabe, é surreal a adultização desses jovens, eles estão perdendo a melhor fase da vida deles. Ser criança, ser adolescente, sabe, aquela fase gostosa da vida. Não, eles estão querendo ser adultos. Estão perdendo uma fase linda da vida deles. Estão perdendo a melhor fase. E isso tudo com adultos olhando, porque sim, muitos deles têm pais. Só que o que acontece? Isso tem dinheiro envolvido, né? Eles ganham dinheiro, eles ganham fama, eles ganham engajamento. Só que, além de ter toda essa adultização em volta totalmente problemática, totalmente errada, acaba atraindo aquelas pessoas, né, aqueles lixos, atrás dos seus filhos. E eles não pensam nisso. Os pais não pensam nisso. Os pais, né, os supostos pais desses jovens não param pra pensar. Que tem ali os monstros da internet caçando. Vai no Instagram da Camilinha, que é a filha do Ítalo, né, por exemplo, que assim é tratada, tal como filha, pra você ver os comentários, sendo que a menina é menor de idade. A Melody, por exemplo, né, a Melody aí, que agora a Melody fez 18 anos, cara, sempre achei uma judiação o que o pai fazia com aquela menina.
A menina tinha 12 anos, era aquele cabelão, aquele topzinho, aquela maquiagem pesada, aquelas luzes, aquele negócio. Cara, ela fazia clipe de funk, aí sempre rebolando, sempre aquela coisa. Cara, a menina tinha, sei lá, 13 anos, 14 anos. Que isso? Que isso? Pode ser cantora, mas, sabe, que se vestisse como uma pessoa de 14 anos. Temos aí, por exemplo, a Wene, né, a irmã da Lesha. A Wene é menor de idade, só que, cara, ela se veste de uma forma diferente, sabe? Não ali tá de acordo com a idade dela. Não é de uma forma sexualizada, sabe? Que nem era, por exemplo, a Melody era totalmente sexualizada, total. Não só a Melody, como também a irmã dela, né? Então, assim, é lamentável ver o que os pais fazem por dinheiro, o que os pais fazem por fama, por engajamento na internet, e não se preocupam com o filho, não se preocupam com o que pode acontecer com esse filho. Então, é lamentável, é lamentável. Por favor, gente, cuidem dos seus filhos. Não deixem eles à mercê, assim, na internet, a Deus dará. Coloquem limites. Eles vão reclamar. Eles vão chiar, dane-se. Tem aplicativo que você consegue trancar lá o determinado tempo. Meia hora depois, acabou. 1 horinha, acabou. Vai brincar. Eles têm que ser crianças. Então, assim, o Felca trouxe toda essa questão. Então, agora o Ítalo Santos está sendo investigado. Lembrando aqui que o Felca, ele trouxe, mas ele não foi o primeiro que falou sobre isso, né? Vários outros influencers já falaram sobre isso, tiveram problemas também com ele e tal, não teve a mesma relevância que nem o Felca teve agora. Mas acredite, o Felca não está descobrindo algo novo, é algo que existe. Vale lembrar, gente, que o Felca não é o primeiro a falar sobre o Ítalo, a fazer essa confusão toda sobre o Ítalo, tá? Vários criadores gigantes e até alguns médios e até alguns pequenos já vêm falando sobre o Ítalo há mais de 1 ano, tá? Então, ele não é o grande descobridor do Brasil. Lembrando, gente, que a gente já falou sobre esse tema outras vezes aqui no canal, não é a primeira vez. Desde muito tempo atrás, não só eu quanto outras pessoas vinha denunciando toda essa exposição que menores tinham aqui na plataforma. Por exemplo, um tempo atrás, eu fiz um vídeo chamado, isso daí que tá na tela agora, que melhor não falar que eu tô jogando no seguro, né, por causa do strike que eu tomei do YouTube. É muito importante falar que o Felca não inaugurou a quantidade de denúncias e críticas não só exclusivamente, mas ao Ítalo Santos especificamente. Então, através disso também acabaram entrando questões muito que eu achei que não precisava, né? Tem um influenciador que eu gosto bastante dele, que é o Ismael, que ele colocou isso em questão, né? Ele faz react, assim como o próprio Felca e o Gianluca e tantos outros que fazem react hoje em dia que tá na moda. E ele já havia falado sim sobre o Ítalo Santos, porém o pessoal no chat lá, quando ele tava conversando, começou a criticar ele, falar, porque ele começou a falar, gente, vocês estão falando do Felca, mas eu já falei sobre isso, eu já falei, ninguém ligou, nananana. E aí o pessoal começou a atacar ele foi e, enfim, teve um chilique. Tema que ninguém falava, é aquela coisa. Ao todo, meus vídeos sobre o Ítalo Santos têm, sei lá, umas 10 milhões de visualizações. Matando Matheus também fala sobre isso. O Jean também. Nossa, o Jean fala horrores sobre o Ítalo Santos. Horrores, 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 horrores. A Beta também. Não tô achando os vídeos da Beta. Enfim, mas ela fala. Vou esclarecer. Eu não tô falando mal do Felca ou falando mal do vídeo. Muito pelo contrário. Esse vídeo merece muitos aplausos, porque é um material muito rico, muito bem estruturado, muito bem elaborado, que fala de um assunto muito sério. Eu acho que faltou talvez um pouco de pesquisa, ou talvez um pouco de talvez uma empatiazinha, um negócio pra entender que esse vídeo ele não foi feito sozinho. Por mais que o Felca tenha sido a pessoa que fez esse assunto estourar mais a bolha, tem muita gente falando sobre isso há muito tempo. O Felca não é o salvador da pátria. Eu sei que vocês gostam dele, mas parem de desmerecer a trabalho de influenciador menor. E se não fosse essas outras pessoas preparando o terreno pra que esse vídeo saísse, não teria acontecido tudo o que aconteceu. Se eu tivesse errado de estar chateado, pode ter me pra caralho pra fazer o conteúdo que eu faço. Gente, eu vou falar agora sério com vocês. Eu queria que fossem vocês. Eu queria que fossem vocês tendo que se fuder na mão desse tipo de gente pra vir uma outra pessoa falar como se você não tivesse feito nada, nunca. Como se você estivesse sendo conivente com esse tipo de pedofilia. Pra vir gente falando que eu nunca fiz nada. Eu fiz coisa pra caralho. Quando eu fiz vídeo do Ítalo Santos, teve gente mandando ameaça de morte, mandando gore no meu Instagram, mandando foto de arma pra mim. Vão se cara.
Tem um monte de vídeo falando dessa porra, esse desgraçado tem muito tempo. Um monte de mulher no TikTok denunciando essa porra. O Felca não é o salvador da pátria. Eu sei que vocês gostam dele, mas parem de desmerecer a porra do trabalho de influenciador menor. É importante o vídeo dele? É importante pra caralho. Mas esse vídeo só teve a repercussão que teve há muito tempo. E se não fosse essas outras pessoas preparando o terreno pra que esse vídeo saísse, não teria acontecido tudo que aconteceu. Mas se for vocês querendo colocar como se eu tô errado, como se eu tivesse errado de estar chateado depois de ter me caralho pra fazer o conteúdo que eu faço. E vocês tentando colocar como se eu tivesse errado. Eu não tô falando mal do vídeo. Falei várias vezes o quanto esse vídeo é necessário. Eu tô falando de que às vezes falta informação pra pessoa entender que esse tipo de coisa, esse tipo de denúncia não se faz sozinho. Então assim, ele realmente perdeu a linha, de fato, né? Eu acho que, beleza, ali ele tava nervoso, né? Porque, poxa, eu já falei, me colocando no lugar dele, eu acredito que foi algo assim, poxa, eu já falei. Sinceramente, é questão, olha, a internet é isso, né? Às vezes uma pessoa pequena vai bombar e a outra grande não vai. Enfim, o importante é uma causa séria. Então, quanto mais pessoas falarem sobre isso, melhor. Não interessa se você falou antes, se você falou depois. Não interessa, cara. O importante é o trabalho do Felca, né? O importante foi o que ele fez aqui. Então, acho que não vem ao caso, né? Porque eu já tinha falado. Porque o fulano... Cara, não interessa. O importante é o trabalho sendo feito, a denúncia sendo feita, a justiça vai ter que ir em cima, uma lei mais severa na internet, os pais acordando, mesmo que ainda assim, muitos pais ainda indo contra o Felca, sim, tem muita gente ainda defendendo o Ítalo, falando que não é bem assim, que não sei o que tá tudo bem, porque que são os adolescentes sabem o que eles estão fazendo. Então, pra você ver onde vai a cabeça das pessoas. Cara, é surreal. Então, eu achei assim, essa denúncia tão importante para que lá na frente não aconteça um caso Flor de Lis de novo, sabe? Um caso P. Diddy, né? Quantos menores estavam envolvidos nesse caso? E tá todo mundo vendo e ninguém fala nada. Então assim, que bom que tenham mais Felcas, que tenham mais influenciadores dessa forma, que possam falar, possam denunciar e que a justiça seja feita de fato, né? Isso é muito importante. E aí é claro que com toda essa confusão, toda essa denúncia, toda essa coisa, também começou a aparecer vários fake news na internet. Então começaram a acusar o Felca de ter também ali dado em cima de menores e tal. Começou vários comentários. Porém o Felca foi e simplesmente processou todos essas pessoas que estavam comentando. Então foram mais de 300 processos. E o que eu achei muito legal é que dá pra ver que o cara não quer dinheiro. Sabe, primeira coisa, esse vídeo do Felca tem mais de 30 milhões de visualizações. Vocês têm noção do quanto ele ganharia? Eu chuto, mais de 200 mil reais. Cara, ele ganharia por aí, tá? Esse vídeo tem 30 milhões de visualizações. Pra vocês verem o quanto o negócio chegou. Sabe o que ele fez? Ele não tá monetizando o vídeo. Pra vocês verem, olha só. O cara tem que ter uma luz mesmo, real. Cara, isso daqui, ó, que ser humano, cara. E além dele processar todas essas pessoas que estavam falando, né, que ele estava dando em cima de menores, ele falou, olha gente, eu não quero dinheiro de vocês, sinceramente, também não quero prejudicar ninguém, mas eu retiro esse processo de vocês, se vocês pagarem R$250, não para mim, mas vocês vão fazer uma doação para tal, uma ONG lá, enfim, para uma ONG específica que ele falou lá. Então assim, para ver como o foco do cara realmente é para um bem maior, não é pensando nele, não é dinheiro, não é nada disso, cara. Então, que ser humano fantástico, que influenciador, que tenham mais Felcas por aí. Como eu falei, não interessa quem veio antes, quem veio depois, eu falei lá atrás, bacana, continua falando, vamos falar mais vezes. Vamos abrir, né, a cabeça dessas pessoas, desses pais, para que fiquem de olho nos filhos. Cuidem dos filhos de vocês. Não deixem eles perderem a infância deles. Eles vão ter a vida inteira para ser adulto. Real. Cara, eles vão ter ali, tipo, sabe, a vida inteira para poder aproveitar essa fase. Criança tem que ser criança, adolescente tem que ser adolescente, menor de idade menor de idade, tem que ser respeitado, tem lei para isso. E por fim, com toda essa polêmica, como eu falei, 30 milhões de visualizações é muita coisa, é muita gente, mexeu num vespeiro ali, porque ele falou especificamente ali do Ítalo Santos, porém,
logicamente existem milhões de pessoas que estão envolvidas nisso e, enfim, é algo bem perigoso, né? Mas tem que ser falado sim, não pode ter medo. E o Felca tá sendo muito ameaçado, então ele tá andando com segurança, tá andando carro blindado, então, enfim, que Deus o proteja e proteja esses jovens, né? Esses adolescentes aí da internet. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, eu gosto de trazer vídeos mais leves, vídeos mais tranquilos. Porém, a gente tem que falar sobre isso, né? A gente tem que falar também sobre os nossos... sobre as coisas que estão acontecendo no nosso país, sobre as coisas certas, sobre as coisas erradas. E a gente que é influenciador, porque sim, eu posso ter 180 seguidores, mas sim, eu acabo sendo um influenciador sim. Pequeno ou grande, acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Se você aí de casa também, pode fazer a parte de vocês, então denunciem se vocês souberem de algo assim. Não deixem essas crianças, né, virarem adultas antes do tempo, deixem elas aproveitar a infância delas, a adolescência delas. Cuidem dos seus filhos adultos, por favor, cuidem dos seus filhos, né? Cuidem desses jovens. Olhem o que eles estão olhando na internet. E é isso, pessoal. Muito obrigado para quem chegou até aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui a opinião de vocês, se vocês concordam, o que vocês não concordam. E vamos lutar para derrubar cada vez mais esses monstros da internet, né? Essa cultura terrível que, enfim, a gente tem que lutar sim contra isso. Tá bom? Espero que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e eu espero vocês no próximo vídeo, gente. Valeu, um beijo!